Olá, estamos hoje na aula do dia 19 de fevereiro de 2021 e nós vamos falar para vocês hoje sobre a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Nós intitulamos o trabalho de hoje Direito Urbanístico como indutor, né, da aplicação dos instrumentos constitucionais da política urbana. Como vocês podem ver, né, o direito urbanístico como indutor da aplicação dos instrumentos constitucionais da política urbana. Nós vamos falar sobre os princípios gerais, a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade e a nova ordem jurídica urbanística diante desse novo contexto. O objetivo, né, é mostrar a Constituição e o Estatuto da Cidade aí, né, como um instrumento, né, de democracia e participação popular, né, e os sistemas de culturas de planejamento territorial, aí tratando um pouco da estrutura política administrativa e a gestão da cidade. Então, nós vamos tratar da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Vamos passar para vocês um panorâmica histórico da lei, de maneira geral. Nós vamos falar da Constituição Federal de 1988, em razão do capítulo de urbanismo ser regulamentado, né, pelo Estatuto da Cidade, né? E vamos tratar aí dos objetivos do Estatuto da Cidade, as diretrizes, né, e os instrumentos aplicáveis, né, para que eu tenha uma política urbana equânime, para que eu tenha uma política urbana que atenda a toda a população. Nós iniciamos, né, com uma preocupação, né, que na verdade somente depois de 12 anos de negociações e adiamentos, né, que nosso Congresso Federal aprovou o Estatuto da Cidade, né, que é a lei que regulamenta o capítulo de política urbana, né. Então eu estou falando da Constituição Federal, capítulo, né, que trata das questões urbanas, artigos 182 e 183, né. A origem do Estatuto da Cidade vem do projeto 181 de 89, né, de autoria do senador Pompeu de Souza. O que nós pontuamos, né, que tem que ficar muito claro, né, que o Estatuto da Cidade não vai, por si só, né, resolver e garantir as cidades mais justas. A nova lei traz um instrumental cirúrgico, né, que pode ser bem usado ou não, né, de acordo com a habilidade do cirurgião, né. No caso, as municipalidades, né, como o município vai tratar esse ferramental. Hermínia Maricato coloca, né, instrumentos legais e planos urbanísticos, né, que orientem as cidades em direção ao crescimento harmônico, equilibrado, né, são palavras frequentes, né, nas introduções dos planos diretores, né. Então, aí temos inclusive motivos de otimismo, né, porque em 2001, aí sim, depois de 12 anos, né, de promulgada a Constituição, o Congresso aprova o Estatuto da Cidade. Então isso é motivo para que nós tenhamos uma visão futura, né, promissora. A fala do José Sete Whittaker, da FAUSP, ele diz o seguinte: existe em nosso país um desequilíbrio social-econômico, né, que leva a sociedade a uma situação de antagonismo, né? Essas pessoas ocupam áreas públicas em função deste desequilíbrio, né? Então a gente vê a cidade, né, com esses problemas sociais todos que nós temos vivenciado, né? Aqui a gente tenta mostrar um pouco para vocês, aqui é Paraisópolis, em São Paulo, né? Inclusive foi já até utilizado, né, por novelas, enfim, é um local da cidade onde você tem uma amostra muito clara, né, e icônica, né, da desigualdade. Então nós temos aqui, né, essa separação muito clara, né. Então nós temos uma cidade rica, né, com valores extremamente caros aqui do mercado imobiliário, e uma cidade problemática, né, e ao lado, né, para se tentar resolver as questões urbanas, né. Aqui em Paraisópolis também, né, novamente é uma figura icônica, né, que vocês na internet
vão ver em diversas apresentações, que demonstra isso demonstra de maneira muito clara, né, essa divisão. Então, você tem, de um lado, apartamentos, né, com valores, né, exorbitantes, valores altos, e o problema social aqui ao lado, né, para ser resolvido, tá? Obviamente que aqui é né, uma situação conflituosa, né, qual o caminho para a resolução desses problemas. O quadro atual, né, enfim, né, esse quadro atual e o desafio, né? Então, nós temos periferias longínquas e desprovidas, né, de serviços e equipamentos urbanos essenciais. Aí um pouco, né, aqui até coincidentemente é uma rua de João Basoli, né, isso em Taboão da Serra, né, então mostra um pouco as condições, né, da periferia, sem, como foi colocado, desprovida de serviços e equipamentos urbanos essenciais. A constante retenção especulativa de terrenos. Então, nas cidades ainda existe essa retenção especulativa, e aí nós temos até Palmas, né, como um exemplo muito claro, né, na região central, uma quantidade enorme, né, de espaços vazios, né, sendo que a gente tem um déficit habitacional importante. Poluição de solo, água e ar, né, que assume aí grandes proporções, né, enfim, e aí o crescimento de favela, ocupações, as pessoas morando em alagados, enfim, situações múltiplas, né, relacionadas a essa questão, que mostra claramente a injustiça social, né, gerando também um elevado índice de criminalidade, né, que a gente tem que fazer essa interligação também, que é importante que a gente trabalhe isso, né. Qual é a razão desse crescimento urbano, né? Então, eu pontuei duas questões, né? O fator primordial é a diminuição da taxa de mortalidade, né? É provocada, né, pela difusão súbita dos avanços da medicina, né? Então, e uma outra questão é o fenômeno que determina esse crescimento urbano também, as migrações. Então, existe uma fuga para as cidades, né? E aí essa fuga é muito mais, né, pela decomposição da sociedade rural do que a expressão do dinamismo da sociedade urbana, né? Porque, veja bem, esse deslocamento leva as pessoas às regiões periféricas, né, com alto índice de desemprego, as dificuldades todas que nós colocamos em relação à infraestrutura, equipamentos. O que diz o artigo 182, né, da Constituição Federal de 1988? Ela estabelece que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, né? Definindo o instrumento básico dessa política, né, como o plano diretor. Então, veja bem, aí eu falo, tem duas questões básicas, funções sociais da cidade, né, que eu tenho que ampliar, né, todos os benefícios para a cidade, né, e o instrumento básico que me orienta, né, para o encaminhamento dessa política é o plano diretor. Do que trata, né, o artigo 182? O artigo 182 trata do plano diretor, né, nós vamos falar um pouquinho mais à frente para vocês. Ela trata da função, ele trata da função social da propriedade urbana, né, então, como eu posso cumprir a função social da propriedade urbana. Trata de desapropriações e indenização, caso eu não cumpra a função social da propriedade, né? E ele trata também do uso adequado do solo, né? Como que eu vou ter um aproveitamento adequado, né? Como é que eu vou estruturar a questão do solo urbano? O que é o plano diretor? Plano diretor, né, como eu já mencionei anteriormente, é um instrumento básico, né, da política de desenvolvimento urbano do município, né, e aí a sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada também, né, na construção dos espaços, né, urbano e rural, e aí, obviamente, na oferta dos serviços públicos essenciais.
visando, nesse caso, assegurar melhores condições de vida para a população, né? E esse plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, né? E o plano diretor, ele tem que ser aprovado, né, por lei, ele se torna lei, ele tem que passar pela Câmara Municipal. A função social, como nós já pontuamos anteriormente, né, não é nem mais e nem menos do que o reconhecimento, né, de que todo titular de domínio, né, é um membro da comunidade, né? Então, ele tem direitos e obrigações, né, em relação aos outros membros, né, obviamente. E, por isso, ele não pode deter o domínio, né, ele tem que ratificar que, né, que tem que cumprir uma obrigação, né, ele não pode impedir ou dificultar o exercício, né, do mesmo direito aos demais sujeitos da comunidade. Então, eu tenho que pensar agora na propriedade, né, não como não como absoluta, né, eu tenho uma comunidade que eu tenho que observar os respeitos e cumprir a função social estabelecida pela Constituição Federal. E aí, tratando um pouco do uso adequado do solo e aproveitamento, né, então a gente tem um conjunto, né, de estruturação a partir da Constituição e posteriormente regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que trata o parcelamento ou edificação compulsórios, né? Então, aí eu tenho o IPTU progressivo, né, que é um mecanismo punitivo, né, se eu não cumprir a função social, e em situações extremas, a desapropriação, né, que são pagas através de títulos públicos. Artigo 183 da Constituição Federal, de 1988, institui a usucapião urbana, é um novo mecanismo, né, que possibilita regularizar, né, os imóveis, né? Então eu tenho uma visão a partir do artigo 183 da regularização fundiária, né, e aí eu preciso de algumas condições, a área máxima de 250 metros quadrados, utilizada especificamente para fim de moradia, né, e ocupada por 5 anos sem oposição, né, e eu não posso ser proprietário de um outro imóvel urbano ou rural, tá? Então, são os instrumentos, né, a estruturação, né, para que eu consiga instituir a usucapião urbana. Qual a finalidade estrutural do Estatuto da Cidade, né? Aplicar o conceito constitucional da função social da propriedade, né? Então, veja bem, eu tenho na Constituição a função social da propriedade, ela é regulamentada no Estatuto da Cidade, né, e ela é estruturada no plano diretor, né, então é muito importante esse caminho, né, e aí um pouco mais à frente nós vamos detalhar, né, essa relação da função social da propriedade. Ela busca criar e fortalecer instrumentos, né, para uma intervenção mais concreta e efetiva do poder público no desenvolvimento urbano. Ela busca mitigar a especulação imobiliária, né? Ela também busca fortalecer a gestão democrática da cidade e implantar um direito urbanístico possível. O que significa direito urbanístico possível? O direito urbanístico que tenha uma abrangência, uma amplitude, né, para toda a sociedade. As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, né, pontuam 2 questões que é muito importante. Qual é o objetivo do Estatuto da Cidade, né? Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, né, e da propriedade urbana, né? E aí ele cria o quê? Algumas diretrizes gerais, né? Então, para que eu consiga cumprir esse objetivo, eu preciso ficar atento a essas diretrizes, né, que eu vou passar várias delas aqui para vocês. Então, vamos iniciar com garantia do direito à cidade, né, sustentáveis, né? Então, e aí, lá no inciso 1, né, esse dispositivo, eu vou fazer a leitura para vocês, né, garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transportes e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para os presentes e futuras gerações, né? Então, veja bem, esse dispositivo tem o sentido de exigir, né, que o administrador público prestigie esse direito social dos habitantes, né? O dispositivo estabelece que ele não pratique, né, atos que contrariem essa diretriz, né? E aí é importante ressaltar que nós vamos aí para o conceito de desenvolvimento sustentável, né, que é para as presentes e futuras gerações. O que é desenvolvimento sustentável, né? É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras, atenderem às suas próprias necessidades, né? Então, é importante a gente ter esse referencial, né? Lá no inciso 2, né, nós temos a gestão democrática, né? A gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento dos planos, né, programas e projetos de desenvolvimento urbano, né? Então, esse dispositivo especificamente, ele chama para a participação da população na formulação, na execução e no acompanhamento dos planos de governo, né, que é uma tendência dos dias atuais, né? Até por conta da politização da massa e consequente reafirmação da cidadania, que se faz através dessa participação. Cooperação entre governo, iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social, né? A cooperação do setor privado também é de vital importância, né, na medida em que a gama de necessidades públicas, né, a serem satisfeitas pelo Estado, é sempre maior que a disponibilidade do recurso financeiro do poder público. Obviamente que isso é visto com todas as reservas, né, e os cuidados para que não haja nenhum avanço da iniciativa privada, né, atuando, substituindo o poder público. Isso é muito importante. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município, né, e do território, sob sua área de influência, né, de modo a evitar e corrigir as distorções ao crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, né? Então, isso é importante, né, porque o município o município com a responsabilidade do ordenamento do território, ele tem que observar a distribuição espacial da população e das atividades econômicas no território municipal, de maneira a preservar o equilíbrio do meio ambiente, né, indispensável, né, a qualidade de vida dos habitantes da cidade, né? Então, é importante essa estruturação. O inciso 5, né, oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais, né? O que se pontua em relação a essa questão? Isso é interessante que esse dispositivo, né, leva ao abandono da velha prática, né, de importação de modelos estrangeiros, né, divorciados da realidade local. Então isso fica muito claro, que eu tenho que, a partir da realidade local, estruturar, né, o planejamento, né, urbano. Existem várias medidas de importação de modelos que não funcionam por várias características culturais, climáticas, enfim, nós poderíamos aqui enumerar várias delas. 6, ordenação e controle do uso do solo, né, de forma a evitar aí, parcelamentos inadequados, especulação imobiliária, poluição e degradação ambiental, uso e utilização inadequada de imóveis urbanos, enfim, aí tem uma gama que estão enumeradas, né, lá no inciso, no inciso 6, né, e as suas
alíneas, né, que vão estruturando toda essa diretriz especificamente. No inciso 7, né, relação atividades urbanas e rurais, né, então diz integração e complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob a sua área de influência, né? Então, a gente tem que entender que o urbanismo ultrapassa os limites da cidade, né, para englobar aí um território inteiro, né, que se influencia mutuamente, né? A gente precisa entender que nós precisamos estudar o município de forma sistêmica e conjugada, né? Obviamente, há uma articulação, né, entre o rural e o urbano. No 8, adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços, né, e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob a sua área de influência, né? Então, a importância é muito interessante, porque aqui tem um recado, né? É uma clara condenação, né, à política de desenvolvimento a qualquer custo, né? Então, eu tenho que estruturar produção, consumo, né? Essa relação da expansão urbana que afeta significativamente, né, a sustentabilidade ambiental. Nós estamos aqui no 9, que trata da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Então, veja bem, esse inciso, né, ele termina determinando a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, né? Aí o objetivo é equilibrar a equação, né, entre beneficiados e prejudicados. Então, eu tenho que olhar a cidade novamente de maneira sistêmica. E aí a questão de assegurar, né, a todos, né, uma vida condigna de acordo com os ditames da justiça social, né? Então, veja bem, eu não posso beneficiar parte da cidade, né, e prejudicar outra parte. Eu preciso trabalhar o planejamento de forma que eu atenda, né, toda a população de maneira equânime. Indo para o 10, né, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos, né, aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores do bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais, né? Então, o que preconiza esse dispositivo? Medidas de expansão de investimentos, né, que gerem o bem-estar geral, né, e possibilite a fruição dos bens, né, pelos variados segmentos da cidade, né? Então, é importante que eu estruturo a cidade, né, novamente, de maneira sistemática. No 11, recuperação dos investimentos do poder público que tenha resultado a valorização dos imóveis urbanos, né? Então, o que eu observo, né? Então, esse inciso, ele prevê a instituição da contribuição de melhoria, né? E aí, a estruturação, né, voltada para a execução de obras públicas que acarretem valorização direta e específica, né, sobre determinado imóvel, tá? Então, nós chamamos isso como recuperação de mais-valia. O imóvel é beneficiado, ele devolve esse benefício, né, ao município, né, através da contribuição de melhoria. O 13 trata da audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural e construído, né, e o conforto ou a segurança da população. Então, veja bem, os empreendimentos que têm impacto das variadas formas, né, sobre a população de determinados locais da cidade, depende, né,
da audiência pública. Isso, inclusive, é previsto pelo estudo de impacto de vizinhança. Nós estamos falando agora de regularização fundiária, né? Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Então, veja bem, esse dispositivo, ele cria mecanismos, né, para que sejam regularizadas as ocupações, né, dentro da cidade, né. Nesse dispositivo, o legislador revela a preocupação aí com a ocupação irregular do solo urbano, né, por parte da população de baixa renda, e o fato dessas ocupações comprometer o meio ambiente. Essa estruturação, inclusive, depois ela é abarcada, né, pelo Estatuto em outros momentos, e surgem leis específicas, né, para tratar de regularização fundiária. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização atendido o interesse social, né? Então, esse inciso, ele pode ser interpretado como uma intensa restrição, né, a fim de não investir aí o particular, né, nas prerrogativas do poder público, né? E aí o setor público e aí o setor público tem que prevalecer, né, pela sua natureza pública, essencialmente, tá? Então, essa observância que tem que ser muito clara. Bom, na sequência, né, como foi colocado, né, como que eu atendo o objetivo do Estatuto, como que eu me alinho a essas diretrizes estruturadas dentro dessa importante ferramenta de planejamento urbano. O Estatuto da Cidade cria os instrumentos, né? E aí eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos. Inicialmente vou pontuar e depois detalhar um pouco mais à frente. Então, nós temos alguns instrumentos, né, de planejamento, né? Um deles é o plano diretor, né? Como já foi colocado anteriormente, né, o plano diretor estabelece aí os objetivos a serem atingidos, né, o prazo para alcançar esses objetivos, né, isso aí, obviamente, eu preciso fixar prazos, né, como essas atividades serão executadas. O plano diretor estabelece diretrizes do desenvolvimento urbano do município. Dentre os instrumentos de planejamento, né, nós temos os planos setoriais, né, entre eles aí o transporte integrado para cidades com mais de 500 mil habitantes, enfim, planos de desenvolvimento econômico e social. Então, são várias estruturações de planejamento, né, que dê a direção para onde o município pretende caminhar. Eu tenho instrumentos tributários e financeiros, né, que são formas de ter os recursos, né, para poder me utilizar, né, de alguns dos instrumentos de planejamento, jurídicos e sociais, enfim. Entre esses instrumentos, né, tributários e financeiros, o IPTU, e a contribuição de melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros que são estabelecidos para que eu consiga recursos, entre eles outorga onerosa, enfim, outros, concessão de uso especial para fins de moradia, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, uso capião especial de imóvel urbano, direito de superfície, direito de preempção em favor do poder público. Depois eu detalho para vocês cada instrumento desse. Nós temos também a outorga onerosa do direito de construir, né? Nós temos a transferência do direito de construir, nós temos as operações urbanas consorciadas, nós temos a regularização fundiária, estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança. É importante nós falarmos agora do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios,
pela sua estruturação relacionada à função social da propriedade, né? Muito embora a propriedade privada ainda continue figurando no capítulo dos direitos e garantias individuais, lá no artigo 5º, né, inciso 22 da Constituição Federal, nós passamos a ter a figura da função social, né, como um capítulo de ordem econômica, né, que aí relativiza, né, a questão da propriedade em se tratando de princípios pré-ordenados, né, para atingir a finalidade de dignificar a criatura humana, né, segundo os preceitos da justiça social. Então, eu estou falando da função social da propriedade, né? Então, nós chamamos de esse instrumento de PEUC, né? Parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que estruturam toda a questão da função social da propriedade. Esse instrumento tem que estar expresso no plano diretor. Nós colocamos aí a natureza property rem, né, no caso, porque as obrigações decorrentes, né, da PEUC, transferida, né, pela transmissão do imóvel, né, por ato inter vivos ou causa mortis, né. Então, a obrigação permanece property rem, ela está vinculada à propriedade do imóvel, porque à medida que eu não cumpro a função social, né, se eventualmente houver essa transmissão, quem fizer a aquisição leva, né, por conta da natureza property rem, as obrigações, né, relacionadas ao imóvel. Bom, o IPTU progressivo, ele está previsto no artigo 7º, né, do Estatuto da Cidade, é uma progressividade punitiva, né, que permite ao poder público a majoração do IPTU, né, por 5 anos consecutivos, né, pelo descumprimento, né, pelo proprietário do imóvel, da função social da propriedade urbana. Como funciona isso, né? Existem alguns prazos que são estabelecidos. O proprietário recebe uma notificação, né, e aí, em 1 ano, né, a partir da notificação, ele tem que apresentar o projeto, né, no órgão municipal competente, né, e aí ele tem 2 anos a partir da aprovação do projeto, né, para iniciar as obras. Se for notificado e não tomar essa providência, ele passa a ter a progressividade punitiva, né, do imposto predial. Esta progressividade punitiva, ela tem um limite, né, alíquota máxima de 15%, né, sem o prejuízo da prerrogativa da desapropriação do imóvel. Essa condição depende de disposição no plano diretor, então tem que estar estabelecida, né, no plano diretor. O IPTU progressivo sofre majoração anual até 2 vezes o valor do exercício anterior, né? E aí, para complementar, é vedado isenções, né, e anistias, até por conta do seu caráter punitivo, né? Não teria resultado punitivo se eventualmente houvesse depois isenções e anistia. Então, nós temos lá no artigo 8º do Estatuto da Cidade, que decorridos 5 anos da cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, né? E que serão resgatáveis em até 10 anos, né, em prestações iguais e sucessivas, né, com juros reais de 6% ao ano, tá? Então, essa é a desapropriação punitiva estabelecida para quem não cumprir a função social através do instrumento, né, de parcelamento, edificação ou utilizações compulsórias que resulta no IPTU progressivo. Aí nós temos a usucapião especial de imóvel urbano, que está estabelecida na Constituição Federal, possuidor de área urbana até 250 metros, né? Então, no artigo 9º, aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, a usucapião urbana, ela vem com a finalidade de solucionar
o problema dos imóveis irregulares dentro da área urbana das cidades. Eu tenho a figura do uso capião especial, né, coletivo, é uma nova figura, que é também vinculado a 250 metros quadrados, né, e ela tem uma outra estruturação, são para áreas maiores, né, e utilizado para fins de regularização. Por exemplo, eu tenho uma favela que eu preciso regularizar, e eu tenho uma dificuldade de individualizar, né, essas propriedades. Então, eu utilizo a figura da uso capião especial coletiva, atribuindo, né, a fração ideal, né, e estabelecendo um condomínio indivisível, né, e estruturando na constituição de um condomínio especial. Então, a partir daí, eu consigo atribuir, através da fração ideal, a garantia, né, da propriedade, né, desses moradores. O direito de superfície, né, lá no artigo 21, que diz o seguinte: o proprietário urbano poderá conceder ao outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada em cartório de registro de imóveis, tá? Então, é interessante porque nós estamos falando de um direito real sobre o solo, subsolo e espaço aéreo. O direito de superfície, depois, ele é contemplado pelo direito civil numa outra estruturação, tá? Aqui, no Estatuto da Cidade, essa concessão, ela pode ser gratuita ou onerosa, né? Eu posso transferir essa concessão a terceiros, né, obedecendo o critério contratual. Ela pode ser extinta se não for cumprido as obrigações contratuais, né? Eu recupero o pleno domínio com a simples averbação posteriormente, tá? É um ferramental que, inclusive, ele pode ser conjugado, né, com parcelamento, edificação, utilização compulsório, né? Nós temos uma figura muito importante no Estatuto, que é o direito de preempção, né? Que é o direito de preferência do município, né, por determinadas áreas definidas nos planos urbanísticos, né, e que são atribuídas como opção preferencial para aquisição, né, dos imóveis, né, daquela região, né. Então, eu reservo terrenos que eu poderei utilizar para fins públicos futuramente. Então, é uma figura importante dentro da estruturação do planejamento, até para que o mercado não onere essas áreas efetivamente, tá? Para quais finalidades que eu faço essa reserva, né? Então, está lá, artigo 26. O direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento de expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, né? Então, veja bem, eu estou falando, então, de espaços específicos que, a partir da preempção, o município tem um prazo de 5 anos para se utilizar desses espaços. Qual é a operacionalização do direito de preempção, né? Notificação, né, com a intenção de alienar o imóvel. Então, eu sou proprietário e estou dentro de uma área de preferência do município. Se caso eu pretender alienar, eu preciso notificar o município. O município protocola o recebimento dessa notificação e tem o prazo de manifestação, né, de 30 dias, né, sobre pena de nulidade e a possibilidade de eu alienar a terceiros. De qualquer maneira, a preempção permanece e o terceiro leva, né, as consequências da preempção. A outorga onerosa do direito de construir é um ferramental muito interessante também quando eu falo de adensamento de cidades, né? Então, as cidades, ela pode ter um adensamento vertical ou horizontal, né?
A ideia da outorga onerosa está vinculada à adoção de coeficiente, né, de aproveitamento do solo, né, que na verdade é o adensamento, né, que nós chamamos, e a sua origem, né, vem do solo criado, né. Eu estou tratando de excesso de construção. Quando eu falo excesso de construção, eu estou falando de piso utilizável, né, superior ao limite estabelecido, né, pela aplicação do coeficiente de aproveitamento que o município estabelece por meio de lei municipal. O Estatuto da Cidade estabelece no artigo 28, né, e estou tratando da outorga onerosa do direito de construir, né, que o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, né? Então, volto a dizer sobre a questão da versão financeira do solo criado, que é uma solução francesa. O usuário, ele é um usuário do solo artificial que compensa a coletividade pelo plus, né, do consentimento da prática, vertendo para essa municipalidade uma certa importância em dinheiro, né? Porque à medida que eu adoto o adensamento da cidade, obviamente, eu vou gerar mais gastos públicos. A outorga onerosa, ele tem dois princípios básicos, né, que é a taxa de ocupação, que refere-se à área do terreno poderá ser utilizada para a construção, e o coeficiente, a relação da área do lote e o total da construção. A gente chama o coeficiente de aproveitamento de adensamento. Eu tenho uma área para construir, né, uma área determinada para construir, à medida que eu aumente essa área, eu estou adensando esse espaço, né, da cidade. Então, como eu operacionalizo a outorga onerosa, né? Primeiro tem que estar estabelecida no plano diretor, como eu fiz a leitura aqui do artigo, né? E o plano diretor estabelece essas áreas onde o coeficiente de aproveitamento poderá ser exercido, né, acima do básico adotado pela legislação municipal, né? Aí, né, pode ser adotado um coeficiente único, né, para toda a área urbana. Alguns municípios se utilizam desse mecanismo, né, estabelece limites máximos. Aí eu tenho a condição de determinada área de suporte de adensamento, então eu preciso verificar a infraestrutura lá existente e a densidade esperada por essa área que eu vou permitir, né, que seja ocupada por esse excedente, né? Eu operacionalizo, né, por lei municipal específica. Então, o plano diretor tem as diretrizes gerais e eu vou, na lei específica, detalhar. E aí eu estou tratando de valores, de parâmetros de áreas, delimitações, enfim. A lei municipal vai fazer esse detalhamento. Importante salientar que os recursos, né, arrecadados com a outorga onerosa do direito de construir, primeiro, eu gostaria de pontuar que esse instrumento, ele não tem a finalidade arrecadatória, né? Ele tem a finalidade de planejamento, que é uma outra estruturação. E, por esse motivo, existe destinação específica, né, dos recursos arrecadados, né, com esse instrumento. Então, a prefeitura não pode colocar os valores arrecadados com a outorga onerosa dentro, né, dos seus recursos gerais. Ela só pode utilizar com as finalidades específicas descritas, né, no artigo 26 do Estatuto da Cidade, que eu vou pontuar para vocês novamente, tá? Regularização fundiária, execução dos programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento de expansão urbana,
implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Então, esses recursos só podem ser destinados especificamente para essas finalidades. Importantíssimo isso, né, porque ele não vai para o orçamento geral que poderia ser utilizado para uma outra finalidade. Então, ele fica destinado especificamente para essas finalidades. Operações urbanas consorciadas, artigo 32. Lei municipal específica baseada no plano diretor poderá delimitar área para aplicação das operações consorciadas, né? O que são operações urbanas consorciadas? É um conjunto de intervenções coordenadas pelo poder público, né, com a participação da sociedade civil, né, e que tem como objetivo alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Então, o que a gente observa dentro dessa estruturação? Ampliação de espaços públicos, organizando o transporte coletivo, implantando programas habitacionais de interesse social, melhorias de infraestrutura, sistema viário, enfim, e aí só que eu delimito, né, em determinado perímetro. Então, é interessante porque as operações, ela tem fonte de recursos, certificado de potencial adicional de construção, CEPACs, né? As operações urbanas consorciadas também possibilitam ao incorporador construir acima do permitido pela lei do zoneamento, né? E os CEPACs podem ser alienados em leilão, né? Ou utilizados diretamente como pagamento de obras de operação, desapropriações, aquisições de terreno, enfim, para interesse social, né? Podem livremente ser negociados, e aí eles conversíveis em direito de construir, somente naquela área de operação urbana. Quando eu estabeleço as operações, eu vou delimitar, né, essa área acima que pode ser construída, e todas essas áreas acima que podem ser construídas, elas são convertidas em CEPACs e depois retornam a sua conversibilidade em direito de construir. Como funciona a operacionalização, né, das operações urbanas consorciadas? Eu defino a área especificamente, né, eu só vou poder trabalhar dentro daquela área, vou definir o programa de ocupação dessa área, né, vou realizar um estudo de impacto de vizinhança que é complexo, inclusive obrigatoriamente eu tenho que contemplar audiências públicas, né, o município tem que ter contrapartida, a contrapartida está relacionada à iniciativa privada, né, e o poder público trabalhar em conjunto. Eu preciso estabelecer a destinação dos recursos arrecadados pelos CEPACs, eu preciso controlar esses certificados, efetivamente, porque, inclusive, eles podem ser negociados em mesa de mercado de ações. Eu tenho da transferência do direito de construir, no artigo 35, lei municipal baseada no plano diretor poderá autorizar o proprietário do imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de implantação de equipamentos urbanos e comunitários, preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural, servir de programa de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas da população de baixa renda e habitação de interesse social. Então, exemplificando, preservação de imóvel que pode ser tombado. Então, eu tenho naquela região o gabarito com a possibilidade de construir, por exemplo, 30 andares, mas eu tenho uma casa tombada, aí eu pego essa diferença, né, e posso transferir para um outro local, tá? E construir exatamente aquela área que que eu não consigo construir em razão da minha condição do tombamento, né? E aí ou eu construo em outro local, ou, né, também posso alienar, né, esse meu direito a um terceiro e esse terceiro construir em meu lugar. Então, o estudo de impacto de vizinhança, no artigo 36, lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados
ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, para obter licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal. É interessante que é um novo instrumento, né, que dá a garantia da população de intervir, né, em empreendimentos que possam prejudicar trânsito, pode, né, demanda por transporte, ventilação, iluminação, enfim. E aí, esses empreendimentos dependem do estudo de impacto de vizinhança, que inclusive tem a obrigatoriedade, né, de audiência pública, né? Então, quais os elementos analisados, né, dentro do estudo de impacto de vizinhança? Adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, né? São as questões que são, né, observadas, né? Então, a gente pontua, né, estudo de impacto de vizinhança, qual a metodologia aplicada, né, é um instrumento muito interessante, eu preciso estruturar essa metodologia para a sua aplicação sempre, né? Eu preciso equacionar o ônus e benefícios, né, dentro daquela região que eu estou estudando. Eu não posso confundir o estudo de impacto de vizinhança com o estudo de impacto ambiental, são coisas diferentes, né? Eu preciso analisar os efeitos positivos e negativos daquele empreendimento para que na audiência pública eu apresente e a população opine, tá? Então, eu tenho o caráter técnico, político, institucional e a participação da população. Eu tenho no artigo 39 o plano diretor, né, que diz o seguinte: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei, que nós já verificamos anteriormente, tá? Então, o plano diretor aprovado por lei municipal é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, tá? Então, o plano diretor trata da função social da propriedade, né? Ele é um plano estratégico básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ele tem princípios essenciais da participação popular e da transparência. Ele tem o princípio da contiguidade, então a cidade ela não pode, a cidade tem que crescer na sua sequência, né? Então ela não pode deixar espaços vazios, inapropriados, né, sem infraestrutura, né? Ele norteia as diretrizes e prioridades, né, da gestão durante o período de 10 anos. Ele está previsto para municípios acima de 20 mil habitantes, mas tem previsão também para municípios com características especiais, municípios turísticos, municípios com relevante impacto ambiental. Delimitação de áreas urbanas dentro da sua estruturação e regulamenta artigos do Estatuto da Cidade. Então, na verdade, eu vou trazer para dentro do plano diretor, por exemplo, a função social da propriedade. Gestão democrática da cidade, no artigo 42, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: órgãos colegiados de política urbana, dos níveis nacional, estadual e municipal. É o Conselho de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, na cidade. Nós precisamos ter debates, audiências e consultas públicas, precisamos de conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal, iniciativa popular de projeto de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Muito importante, né, para que as associações representativas no planejamento municipal
exerça por intermédio de colegiado, né, discuta a cidade, né, através de debates, audiências e consultas públicas, e as conferências, como já foi dito. Bom, o Estatuto trata da regularização fundiária, né, pensando na urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, para dar dignidade às pessoas, né. Quando o poder público necessita de áreas para regularização, pode fazer através da preempção, enfim, ele tem mecanismos, né, para a reserva dessas áreas, e aí quando a lei autoriza, né, o proprietário a transferir o direito de construir do imóvel, como nós falamos anteriormente, ele pode utilizar através do artigo 35, inciso 3, tratando do direito de construir, da transferência do direito de construir. A regularização fundiária, ela pode se utilizar de vários dos instrumentos do Estatuto da Cidade, né, que é a contratação coletiva da concessão do direito real de uso de imóveis públicos, por exemplo, a uso capião especial de imóvel urbano, a uso capião coletivo, né, o direito de superfície, né, então são instrumentos, vários deles que podem ser utilizados para fins de regularização fundiária. Nós temos a figura do consórcio imobiliário na disposição gerais, artigo 46, no parágrafo 1º, diz o seguinte: considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio do qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização de obras, recebe como pagamento, né, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. É um processo que vem sendo utilizado em várias localidades, né, no qual o poder público, né, na verdade, como diz claramente, né, a legislação, recebe, né, o imóvel, urbaniza e devolve depois em unidades o valor correspondente sem a urbanização. É interessante esse processo. Como nós já definimos anteriormente, o valor dessas unidades corresponderá ao valor do imóvel transferido antes da execução das obras. Isto é, não haverá incorporação da mais-valia decorrente da obra pública. Isso tem uma importância significativa, né, até em relação ao chamado mercado, né? Então, eu tenho uma área de terra nua, no qual depois eu urbanizo e construo, obviamente que tem valores muito diferentes, né? Então, esse processo, ele opera dentro da recuperação da mais-valia. Eu encerro o trabalho de hoje com as consultas, as referências bibliográficas, né, que ficarão à disposição. Muito obrigado.